Olá, boa tarde. Vamos para mais um encontro nessa semana do desenvolvimento infantil, em que a gente está organizando esse trabalho. Só um minuto. E para você que vai assistir depois, você pode também enviar suas perguntas, viu? Aqui nos comentários desse vídeo, e a gente vai conversando sobre os pontos que vocês tiverem, sobre as dúvidas. Vocês fiquem à vontade. Espera aí que o Instagram está convidando as pessoas. E nós vamos começar a conversar sobre esse assunto tão importante. Ontem a gente falava sobre, foi o primeiro vídeo, a gente falava um pouco sobre a gestação, sobre a importância do ácido fólico, E andamos mais um pouquinho nessa nossa conversa. E hoje a gente vai dar prosseguimento a esse assunto. Deixa eu ver se tem mais alguém por aí. Deixa ele chamando as pessoas. Bom, ontem a gente falava da criança pequena, da gestação, da criança até 2 anos. Bom, vamos lá. Pronto, vamos nós. Então, ontem foi sobre a criança até 2 anos. E aí, mais ou menos até uns 2 anos. E hoje a gente vai conversar sobre mais algumas características dessa criança que está crescendo, Ontem a gente falou da importância da boa alimentação, do ácido fólico. E hoje a gente já vai chegando numa criança que normalmente já começa também a chegar à escola, A criança com 2 aninhos, 3 aninhos, 4 anos, a idade que eles já começam a vir para a escola, estar na escola. E a criança dessa idade é uma idade que quem já conviveu perto com a criança passando por esse início da primeira infância, percebe como as coisas vão surgindo. Por exemplo, a imaginação, a criatividade, como isso pode ser estimulado, incentivado, e como isso... e também se isso não for estimulado, incentivado, a criança até vai criar um pouco, mas dali a pouco isso se termina. Isso depende muito das posturas, muitas vezes, que nós adultos temos com essa criança, porque a gente nas literaturas se fala muito do ambiente da criança e tal. Mas quem faz o ambiente? Nós adultos, não é exatamente o ambiente físico. Claro que ele também tem sua interferência, Se a gente está num lugar de calor, isso tem uma influência. Se a gente está num lugar de muito frio, tem outra influência. Mas, nesse momento, a influência, os adultos e a postura dos adultos, de acordo com as situações que a criança vai vivendo, e como ela vai significando as coisas, também vai influenciando no seu crescimento. Uma coisa importante, importa pra gente, nessa fase, por exemplo, ensinar para a criança o nome dela. Ensinar para ela, inclusive, o primeiro nome, porque às vezes tem muitas crianças que têm muitos apelidos e a criança não sabe nem o nome dela. E isso é um fator muito importante. O nome é muito significativo para a criança, para a vida. Por isso que o ideal lá na alfabetização, lá na pré-escola e tudo mais, você começa a ensinar a criança muitas vezes. Antes de entrar nas letras, você ensina o nome dela, você mostra o nome, você identifica a primeira letra inicial, você faz muita coisa partindo do nome. Por quê? Porque o nome é o mais significativo. As crianças põem muito significado. Nós, seres humanos, colocamos significado nas coisas, Então, assim,
esse fato, essa coisa da criança, ela é muito importante. Muito, muito mesmo. E aí, vamos lá. Bom, a criança aprende através das suas experiências sensoriais. O que é isso, gente? Foca nos 5 sentidos. Quanto menor a criança, tudo que puder passar pelos sentidos dela, né? Pelo tato, pela audição, pela visão, né? Pelo tato, vamos lá, tato, audição, visão, paladar e olfato. Tudo que puder passar por mais de um sentido será aprendido pela criança com mais facilidade. Então, assim, tá ensinando... Por que muitas vezes a pessoa... mas a escola de educação infantil só brinca. Não, gente, a gente ensina tudo brincar, a gente só brinca. Mas o nosso brincar não é um brincar aleatório, apesar dele também ter o seu papel e sua importância no desenvolvimento da criança. O brincar, ele é algo que vai ensinar essa criança, trazer outros argumentos para que a criança aprenda com mais facilidade, com mais entradas no cérebro. Quanto mais, porque cada um desses sentidos que eu falei para vocês, eles estão localizados em uma área do cérebro diferente. Não é tudo aqui, tudo aqui. Não, são áreas diferentes. E quando você coloca um conhecimento, uma informação que vai alcançar várias entradas dessa ao mesmo tempo, vai acender, se a gente for colocar um elétron acontecendo, vai dar movimento, se for aquele... se tiver aquele efeito de cores, você vê as cores, movimentos diferentes nesse cérebro. Então, por isso é importante. Por isso que lá na educação infantil, quando se ensina uma letra, a criança anda na letra, a criança pula dentro da letra, a criança passa o dedo na letra, a criança passa a cola, passa areia, cola coisas diferentes, até que chega no lápis, na ponta do lápis. Então, todo esse andar não é à toa. Não é dá para gastar, isso aí é só para dizer que está fazendo coisa diferente. Não. Isso está realmente trabalhando outros sentidos e mostrando para a criança, ensinando a criança a perceber de outras formas. Então, o aprender da criança passa todo pelo sensorial. Vai surgindo também a imaginação. E ela não surge logo no início, não. A criança começa a imaginar conforme ela vai tendo as experiências. Por isso é importante você contar histórias, cantar músicas, né? Ver desenhos dependendo a partir de uma determinada idade. Mostrar coisas diferentes no mundo. Olha o céu, mostra as árvores. Hoje em dia as crianças andam com a cara fechada no celular. Até mesmo quando sai de casa, é com a cara grudada no celular. Você não olha mais pela janela. Mostra a janela, mostra os animais que se veem na rua. Vai mostrando que o mundo é maior. Porque isso tudo é alimento para a criatividade. E, gente, criatividade é uma coisa que precisa ser trabalhada, desenvolvida. Ninguém... nasce criativo, não é criativo. E criativo também não é só aquele cara que inventa uma coisa que não existe. Criatividade é também encontrar soluções para as questões que acontecem na vida. Porque na vida acontecem 1000 coisas. E a gente vai buscando solução para encontrar o melhor caminho. Isso é ser criativo. É criar dentro daquela área que você escolheu. É fazer escolhas interessantes. Escolhas que possam... Não é só sim e não. Por exemplo, uma mãe mandou um relato até para mim, que a menina não queria fazer o trabalho e tal. Então ela, a partir dos vídeos, resolveu que ia parar de fazer um pouco o trabalho da escola. Então pegou materiais disponíveis, tinta, e deixou a menina brincar, pintar. E aquilo trouxe uma leveza para aquela noite, uma felicidade para aquela noite. E isso renovou a menina e a família. Porque num ambiente que está todo mundo estressado, fica muito difícil. Porque está todo mundo estressado, está todo mundo dentro de casa, está todo mundo com medo, está todo mundo querendo fazer as coisas, mas nem tudo se pode fazer. Então existem novas evidências e dificuldades aí nesse momento que todos estão enfrentando. Crianças, jovens, adultos, mães, pais, todo mundo está enfrentando. Então, assim, como isso é importante para a criança desenvolver, como isso é importante. Então, aí a partir daí, depois no outro conjunto de trabalhinhos que a gente mandou, o outro kit, a gente já colocou uma lupa,
encontramos uma atividade muito interessante. Eu falei, não, vamos fazer a lupa, e foi feita a lupa, foi no kit, e a lupa também foi o outro objeto que já trouxe um novo interesse para as atividades da escola. Às vezes é isso, a gente precisa se reinventar e permitir, né, e entender que as crianças também precisam dessa renovação, desses momentos. Porque eles muitas vezes estão vivendo muitas coisas em casa, né? A criança precisa do movimento do corpo, do mover o corpo, do brincar com esse corpo. Não é só o brinquedo. E até o brinquedo mesmo, quando esse brinquedo for... vamos explorar também os brinquedos que a criança tem. Vamos brincar na medida do possível. Eu aqui... Vamos trazer a novidade, mas a novidade não é só o que você compra de novo, não. Trazer a novidade é brincar com o que já tem, retomar. Uma coisa bacana, uma dica bacana para as crianças, nesse momento, assim, para as crianças não, é para as mães, né? É você guardar um pouco dos brinquedos, deixar um pouco disponíveis e depois trocar. Isso é muito importante, porque quando a criança tem muito brinquedo disponível na frente, ela acaba não brincando com nada. Ela não consegue... Bem-vinda, Daisy. Ela não consegue brincar, ela não consegue criar com aquilo, porque vira uma confusão na cabeça dela. Então não é interessante a criança ter muitos brinquedos, ou se mesmo se ela já tem, que esteja tudo disponível. Mantenha uma certa organização, que isso vai fazer bem para o brincar da criança. E a criança precisa aprender a brincar com o outro, mas também precisa aprender, os que são sozinhos, brincarem sozinhos. Isso também é importante na formação desse ser. Isso, sobe o coraçãozinho pra mim aí, Daisy. Sobe, por favor. Mande pergunta também. Tô falando da criança de 3, mais ou menos, até 6 anos. Um outro movimento muito importante dessa fase é que a criança é egocêntrica. O que é a criança ser egocêntrica? Ela acha, ela acredita que o mundo gira, as coisas acontecem por causa dela. Ela se vê como centro do mundo. Ih, Ana Paula, tem uns adultos aí que eu também acho que são meio egocêntricos. Tem. Ainda não passaram dessa fase, não. Aí já não é mais egocêntrico, gente. É egoísta mesmo o nome. Então, assim, a criança tem... Ela vive essa realidade. Essa realidade de que, assim... Se tudo acontece por minha causa, então... Se acontece uma coisa muito boa na minha família, é pra mim. Mas se acontece uma coisa muito ruim, pra mim também. Sobe aí o coraçãozinho, Daisy. Faz essa gentileza. Tudo acontece por minha causa. Então, se a família tá passando por um momento, e esse momento de pandemia que a gente vai vendo, às vezes a conversa é muito grande, e aí tem briga, tem mais brigas e tudo mais, a criança muitas vezes acredita que é por causa dela, até pelas coisas que ela escuta. E isso pode trazer traumas, pode trazer dores muito grandes, muito difíceis de lidar. Então é sempre importante, o melhor caminho sempre será o da conversa, da atenção, a movimentação, porque a criança não sabe muito bem ainda falar, eu tô feliz, eu tô triste, a expressão da emoção dela é uma coisa que ainda está em construção. Ela ainda está entendendo os seus sentimentos e ainda não sabe se expressar. Então, às vezes, a criança vai expressar o estresse dela, alguma coisa, brigando, ficando mais irritada, ou em outra forma, só querendo dormir, ficando apática. Cada criança vai ter a sua forma, né, de expressão. Então, é bem relevante você prestar atenção. Por exemplo, tem esse caso aí da menina de 10 anos e tal. Eu tenho uma opinião muito clara pra mim com relação ao aborto. Mas assim, eu fico pensando, o que me chama muita atenção, e aí eu vejo pouca discussão, é no seguinte: essa menina começou a ser abusada aos 6 anos. Ninguém percebeu? Ninguém percebeu essa menina sendo abusada por 4 anos? E ninguém percebeu? Só quando ela ficou grávida. Né? Ah, mas era com morava com os avós. Enfim, eu acho que a vida sempre em primeiro lugar. Sempre. A vida da menina, que foi dilacerada, e a vida desse bebê. Será que os dois não teriam que... o bebê também não poderia ter a vida dele ser adotado, e essa menina também ser adotada?
não sei se a família tem condições de cuidar, não sei, não conheço o caso a fundo para aprofundar, mas assim, eu acho, as crianças às vezes passam por coisas, elas mostram sinais e ninguém viu, ninguém percebe. Será que essa criança não mudou em nada, né? Não se transformou em nada, não aconteceu nada, não houve nenhuma mudança no comportamento? Isso são coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Nas nossas escolas, entre os nossos alunos, na nossa casa, né? São temas muito delicados, mas isso, eu acho que isso é muito importante, né? A vida tem que ser respeitada, tem que ser cuidada, né? Porque quando se acontece um acontecimento como esse, extremamente grave, extremamente violento, essa criança precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra, precisa de uma rede de apoio enorme para ajudar ela a superar isso e viver a vida dela. E ter a possibilidade de ser feliz, de construir a sua vida, suas escolhas. Isso são coisas muito importantes. Pensa, ela estava nessa fase ainda estava no egocentrismo. Então, a culpa é dela. Como a criatura do Ti falou, que foi consensual ainda, né? Enfim, deixa ele, não quero nem falar dele mais. Seja bem-vinda, Ariana. Então, assim, a gente precisa entender que a criança entende o mundo ainda dessa forma. E que ela precisa se desenvolver e compreender que não. Porque ela acha que se faz sol é por causa dela, se faz chuva é por causa dela, ela quer tomar banho de piscina, então tem que estar calor lá fora, e aí tem dificuldade às vezes para entender, não tá. As dificuldades em se relacionar com alguns nãos que a gente precisa dar. Então, assim, isso é muito importante ser trabalhado, isso é muito importante ser para ela ir percebendo, né? Ensinando a criança a empatia. Ter empatia vai ajudando a que ela saia desse egocentrismo, né? Como é que uma atividade simples que a gente pode fazer com as nossas crianças para que elas aprendam a ter empatia? O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Por exemplo, tá contando uma história, nas ilustrações da história, perguntar o que a princesa tá sentindo aqui? Olha para a carinha da princesa. Olha pra cara do príncipe, olha pra cara da fada, olha pra cara do sapo. O que ele tá sentindo? E a criança fala com você. Tá feliz, tá triste, tá aborrecido, tá com raiva. E ali você começa uma conversa sobre as emoções. Isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ser só um psicólogo no consultório. E a gente ensinando pra criança enxergar no outro, ela também vai enxergar em si. E vai aprender a conversar sobre nós, sobre o que sente. Quando tá feliz, quando tá triste. E a gente conversa sobre isso. As situações que acontecem têm que ser explicadas e contadas. Por exemplo, aqui em casa a gente viveu, hoje inclusive faz um ano, que eu perdi meu pai. A minha filha, na ocasião, ainda estava com 4 anos, e eu conversei com ela no dia. Depois que nós retornamos, eu conversei com ela quando ele foi para o hospital e conversei quando retornamos do enterro, que ela não foi conosco, porque eu acho que quando a criança já está um pouco mais velha, ela pode decidir. Ela deve decidir se ela quer ir ou não, né? E viver os sentimentos e as emoções junto com a família naquele momento que está todo mundo sofrendo. Escolhe uma pessoa lá equilibrada para conversar e conversa. E sempre que ela tem a vontade de tocar no assunto, ela toca no assunto. E ela fala até hoje, vira e mexe, ela vem com a história. Porque ela também está elaborando, ela também está passando por isso. E eu preciso ensinar ela a lidar com as emoções e com os sentimentos, né? Eu preciso que ela amadureça também nesse sentido. Então, isso são coisas importantes a se fazer. Vamos seguir aqui, ó. Ariana, Deise, podem mandar pergunta, viu? Fiquem à vontade aí sobre esse desenvolvimento que eu vou respondendo com vocês aqui e a gente vai conversando. Outro ponto relevante que eu já comecei a falar, que é a questão do pensamento mágico. A criança não faz muita diferença. Então, quanto menor a criança, é menor a diferença. Então, se você fala que, principalmente pai e mãe, a palavra de pai e mãe tem um peso muito forte, muito grande. Se você fala que um leão vai vir comer ela acredita que realmente vai entrar um leão porta dentro para comer a criança, vai engolir a criança. Né? Deixa eu ver aqui, Ariana.
Fico preocupada com tudo que estamos vivendo, quando de fato retornaremos à normalidade. Tem adulto que já está com medo do abraço por conta do momento que estamos vivendo. Como as crianças ficarão? Eu acho que a gente vai precisar ter certos cuidados, sim, porque o vírus não desapareceu, né? Acho que a gente vai ter que manter certa distância e a gente tem que, eu sei que já faz muito tempo, né? Parece que as coisas já são tão antigas e que as coisas já melhoraram, mas na verdade, assim, pode até ter diminuído o número de casos, mas a gente tem que ter determinados cuidados. E eu acho que quando a gente tiver a retomada, né, a volta às aulas, por exemplo, vai ter que ter muita conversa dentro da sala. Vai ter que ter conversa, vai ter que ter desenho. Eu acho que é bacana, por exemplo, tinha aquelas sinalizações ali na porta que o pessoal estava fazendo muito, né, do cumprimento quando chega. Primeira vontade é dar um abraço, mas eu acho que pode rolar uma nova sequência de sinalização, porque tinha beijinho, tinha abraço, aperto de mão, umas coisas assim. Eu acho que quando voltar, uma boa dica é botar na porta outros cumprimentos que a gente possa fazer e a criança escolhe. Bater o pé, bater o cotovelo, fazer uma dancinha juntos, né? Dar um sorriso. Eu acho que isso é importante para que a criança entenda que não, a gente não vai poder sair abraçando todo mundo quando a gente retornar, porque provavelmente vai se retornar às escolas antes que se tenha uma vacina. Isso provavelmente vai acontecer. E eu acho que essa vai ser uma técnica legal. Porque a criança vai se sentir acolhida. Ela não vai ter o seu abraço recusado, assim como o adulto. E também o adulto não vai ficar preocupado de chegar lá e já abraça a professora. Porque às vezes a professora é uma menininha novinha, mas é uma menininha novinha que tem diabetes. Né? E ela não pode ser abraçada. Ela também não pode sair abraçando as pessoas, os outros. Porque ela é grupo de risco. Então, assim, a gente pode traçar certas estratégias, escolher boas histórias para contar na sala, que todo mundo possa rir junto, possa se movimentar junto, os que puderem lá estar, que eles possam se expressar através de desenho, de pintura, que eles tenham um momento de se expressar, para que a gente ressignifique, entendeu? E não seja só chegada para recusar um abraço, não. Se sinta abraçado, se sinta beijado. Eu acho que se a criança for maior, a professora puder mandar bilhete, para dar bilhete para as crianças, eu acho que vai ser também muito legal. A criança receber um bilhetinho da professora com a letra da professora. Hoje a gente usa muito impresso, tudo impresso, não sei o quê. Fica muito pouco pessoal. Escrever um bilhetinho para a criança, eu acho que vai ser legal também, sabe? E se a criança não sabe ler, escreve beijos lá, bota um desenhinho para ela pintar, e você escreve beijos e fala, aqui tá escrito beijo para você, que eu quero te beijar. Eu acho que a gente tem que procurar ressignificar, para esse retorno ser acolhedor, não necessariamente acolhedor de abraço, mas acolhedor de gestos, né? Uma coisa importante, agora vamos em frente, característica dessa fase, né? Essas crianças começam muito com a fase do imitar. Eles imitam tudo e tem até a fase do papagaio, né? Que a criança, tudo que você fala, a criança repete. Então, cuidado, pais e mamães que falam muita bobagem, porque a criança vai repetir aquilo que você fala. Então, se você fala muito palavrão, ou até se não fala tanto, mas fala, ele vai repetir. E aquela coisa, tem gente que vai achar muito engraçadinho e vai dar parabéns para a criança, não aconselho. Mesmo que você ache fofo, não fique rindo, porque ele vai entender como aprovação e depois vai falar palavrão, vai te colocar numa situação difícil, e aí você vai querer até bater na criança porque ela falou aquilo. Então, explique para a criança. Se você não vai ainda dar o significado do palavrão, e eu sugiro que muitos não dê ainda o significado, mas fale para ele que ela não é uma palavra legal, que às vezes a mamãe, o papai fala que tá com raiva, mas nem pro adulto isso é bonito, isso é bacana, entendeu? Às vezes a gente faz, mas não é bonito. Então, dar uma direção e lembrar que a criança está na fase da imitação. Você pode ver que imita o andar, imita o falar, isso, gente, sobe o coraçãozinho aí pra mim, tá gostando? Sobe o coraçãozinho. Imita o andar, obrigada, chute coraçãozinho. Imita o andar, imita o falar, imita os gestos.
Você nem percebe que você faz assim, mas a criança faz igual, idêntico. Então, assim, essa fase da imitação, ela é muito importante, porque a nossa aprendizagem é por imitação. A gente imita o outro, imita o gesto, a professora que às vezes do jeito que ela fala para fazer tal coisa, a gente vai falando e faz igual. Então, assim, são características dessa idade que são importantes e que a gente tem que aproveitar ao máximo. Quer brincar, quer desenvolver a fala de uma criança menor? Começa a brincar de imitar bicho, imita um bicho, imita outro bicho, mostra o bicho, pega o celular, bota a foto do bicho. No Google tem uma sequência, tem uma série de animais. Essa dica é muito legal, muito divertida. Tem uma série de animais que que você consegue colocar ele 3D na sua casa, pelo celular. Você vê a imagem dele pelo celular, você tira até... Eu já tenho várias fotos da minha filha com vários bichos. Você vê pelo celular o bicho dentro da sua casa. Tem alguns assim, é só botar no Google... pinguim tem, leão, aí vem o rugido, e você vê o animal. Tem animais que são... O pinguim, a tartaruga são perfeitos. O leão não é muito não, mas é legal também. Então, assim, aproveite essas brincadeiras, porque aí você brinca, a criança imita o bicho. Quando a gente está fazendo para a criança imitar o bicho, gente, a gente está ajudando a um monte a criança aprender a desenvolver a musculatura e para aprender depois a falar determinados fonemas, que são mais difíceis, que vão se instalar lá pelos 4, 5 anos, né? Que é o FR, o FL, o FR, essas letras que vêm acompanhadas do R, do L e tal. Isso é muito legal, gente. E é divertido. E é uma brincadeira que você faz dentro de casa com o celular que todo mundo tem, né? Então, aproveita que ele está na fase da imitação. Explore essa brincadeira. E imitar também. Pode imitar a princesa, pode imitar o príncipe, pode imitar o guerreiro. Criatividade é o carro-chefe dessa brincadeira, né? A criança tem essa necessidade de mostrar e receber carinho. Isso aí é todo mundo, né, gente? A criança ainda mais. Uma criança que recebe muito carinho, gosta de dar carinho. Então, eu sugiro de novo aquela atividade que eu dei a sugestão no início, de trocar os posts de cumprimento, que eu acho que vai ser bem bacana. Já anota para o planejamento de volta às aulas, seja ele quando for. Eu já estou começando a fazer o meu. Essa vai ser a minha atividade, né? A criança vai descobrindo pouco a pouco a sua identidade e eu existo e sou uma pessoa. Então a criança... Porque essa construção da identidade, ela começa lá no recém-nascido, na verdade. Porque quando o bebê nasce, ele acha que ele e a mãe são a mesma coisa, uma coisa só. Aí ele primeiro vai entendendo. Aí vem os nãos da vida. Por isso que a criança precisa aprender a se relacionar ou não. Primeiro vem os nãos, né? E não, eu não sou minha mãe. A minha mãe é minha mãe e eu sou eu. Opa, quem sou eu? E aí você começa a ensinar quem é aquela pessoa, né? Ah, sou Ana Paula. Ah, Emília. Ah, ensinar o nome dos pais do pai, da mãe, né? Você vai delimitando e trabalhando essa identidade. E que ela não é igual a ninguém. Todo mundo tem seu jeito, cada um do seu jeito diferente, né? E que é importante a gente ser assim, que a gente tem os nossos gostos, nossas vontades. E que isso faz a gente ser quem a gente é de verdade. Então, por isso é tão importante gêmeo não andar igual, né? Já desde bebezinho veste tudo igual, só veste igual. Pode até ter uma roupinha ou outra fazer uma graça. Mas assim, e a partir de um determinado momento, deixa essa criança construir identidade e deixa essa criança fazer escolhas. Começa com escolhas pequenas, escolhas sobre a roupa. Porque, gente, todo mundo quer ter um filho autônomo, independente e tudo mais. Todo mundo quer ter esse filho. Mas você quer ter esse filho, mas às vezes você não dá o direito desse filho fazer as suas escolhas. E, gente, tem pessoas que se acostumam que os outros vão escolher para elas a vida toda. E isso não é bom. Porque tudo que o outro escolhe para mim, isso aí sobe o coração, gente. Tudo que o outro escolhe para mim, nem sempre vai me fazer bem, por mais que ele ache que esteja me fazendo bem. Então a criança precisa aprender a fazer escolhas. E ela começa a aprender a fazer escolhas assim. Escolhendo, de repente, uma roupinha que ela vai botar, escolhendo uma coisinha para comer, um lanche, um biscoito à tarde. Agora, quer dizer que ela pode escolher, não vou almoçar, vou comer um prato de biscoito, tá resolvido? Claro que não. Tem coisas que o adulto tem que ser o adulto na relação, né? Tem coisas que ela tem que fazer, porque muitas das vezes nós, adultos, temos que fazer as coisas também, não temos? A gente não tem que fazer? Se eu não fizer a comida, a gente não almoça, não janta, tem que fazer.
Eu com vontade ou sem vontade. Né? Eu preciso comer, ou preciso encontrar a solução para isso, né? Então, assim, a gente precisa... Mas aquilo que a criança ela não quer tomar... não quer tomar banho, não vai tomar banho. Ela não quer escovar o dente, não escova o dente. Como é que é isso? Não. Até porque ela não tem... ela ainda não tem... A criança pequena ela não tem aquela questão da causalidade do futuro. Eles não têm essa noção do futuro ainda. Eles estão na noção do presente, começando a construir a noção do passado, do futuro. Ainda não. Então, assim, vai ter dor de dente. Tá, você pode até falar isso pra ele, mas isso pra ele não convence. Então, em determinados momentos é sim, porque sim, e não, porque não. Agora, em outros, ela precisa fazer escolha. Não dá pra ela escolher não escovar o dente, não dá pra ela escolher não tomar banho, não dá pra escolher não tomar o remédio. Né? Tá doente, não vou tomar o remédio. Isso não dá pra escolher. Isso aí, o adulto tem que se fazer autoridade. Autoridade, não autoritário. Agora... O tema da festa, do seu aniversário. Crianças amam o tema de aniversário. A criança pode escolher. Por que não pode escolher? Por que tem que ser o que eu gosto? O que eu gosto eu faço no meu aniversário. Não é assim? Deveria, pelo menos. Então, ensine seus filhos a fazerem escolhas. Permitam que seus filhos façam escolhas. Vamos fazer... Na sala de aula, as crianças também podem fazer escolhas. Por exemplo, uma boa escolha na sala de aula. Você vai desenvolver determinada atividade, você leva 2... Gente, o que nós vamos poder... hoje nós vamos escolher... Não precisa escolher tudo do começo ao fim, mas hoje vocês vão escolher. Nós vamos brincar de jogo da forca no quadro ou vamos desenhar em folha, fazer desenho livre. A turma escolhe. Todo mundo cumpre aquilo que a maioria escolheu. Essas pequenas atitudes fazem com que as crianças vão pensando, vão refletindo e vão aprendendo a escolher, né? Isso é muito importante. Você vê as escolhas que o povo faz no nosso país. Sabe o que é isso? Falta de hábito de escolha, falta de reflexão. Né? A gente tem que ter os prós e os contras e aí a gente faz as nossas escolhas. Precisamos fazer boas escolhas e precisamos ensinar a ser feitas boas escolhas. E também a ter a responsabilidade por aquilo. Né? Seguindo adiante, mais características aqui. Pode continuar falando comigo, hein? Estou esperando aqui o comentário de vocês. A coordenação motora vem em amplo desenvolvimento, mas lembra, a coordenação motora dessa fase, ela sempre começa pelo corpo. Ontem eu falei uma coisa, hoje eu retomo de novo. Quanto menor a criança, mais nova, maior tem que ser o brinquedo e por isso maior é o caderno, quando se tem caderno. Maior é a folha, quando se tem... Seja bem-vinda, Carla. Atividades, maior é o espaço que você vai usar. Por isso que eu gosto muito de fazer, botar para a criança andar em corda, sobe e desce, sobe escada, desce escada do escorrego, dá a mão. Isso aí, gente, tá gostando? Sobe o coração para mim. Essas brincadeiras, essas atividades, elas são muito importantes. Por quê? Porque a coordenação motora, ela começa pelo corpo. Então, ela não vai chegar na ponta do dedo, na ponta do lápis diretamente. Que a criança com 6 anos, ela já está chegando na alfabetização, efetivamente, lá no 1º ano. Que é onde ela realmente é alfabetizada, deveria ser alfabetizada. Mas para chegar aqui, eu tenho que passar por esse corpo, por essa mão, por esse punho, por esse braço, por esse ombro, por esse corpo que está em desenvolvimento. Então, brincar, subir, descer, enfrentar desafios, resolver problemas, brincar de alinhavo, que é passar a linha, brincar de esconde-esconde, brincar de catar. Uma atividade que eu vou postar depois é, por exemplo, quer trabalhar coordenação motora sem avisar para a criança que você está fazendo isso? Em casa, junta um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, pouquinho mesmo, e pede para separar, para ela catar para separar o feijão do arroz. Pronto, você já está trabalhando a coordenação motora de um jeito diferente e sem avisar para a criança. Você está fazendo isso porque ela está fazendo uma atividade que você tem esse objetivo. O objetivo, claro, tem que ser do adulto para a condução da atividade. Isso seja na sala de aula, seja em casa com seus filhos, seja no consultório. O objetivo é do pedagogo e é do adulto. E o adulto é que tem que ter claro na sua cabeça o que ele quer com aquilo. Porque aí sim, o objetivo vai ser alcançado, aí as coisas vão se desenvolver, vão crescer, a criança vai aprender, porque precisa desse caminho, precisa desse passo, né? Importantíssimo.
Então, trabalhem com as crianças dessa forma, explorem dessa maneira. O tempo vai virar, a gente vai ficar um pouquinho mais dentro de casa. Então, vamos pensar em atividades para dentro de casa. Ana Paula, não tomei assim, não tenho nada. Faz um boliche de garrafa de refrigerante vazia. Você não precisa comprar um boliche, você pode fazer. Você pode colorir lá dentro. Se tiver tinta em casa, um pouquinho de tinta guache, bota lá. Se não tiver, deixa vazio. Mas também tem que ser pouquinho, senão não cai quando você joga a bola, se essa bola for pesada. Mas faz um boliche, brinca com a criança, deixa a criança brincar no quintal do lado de fora, pegar um pouco de vitamina D também, porque ó, vitamina B12, vitamina D são vitaminas muito importantes para o desenvolvimento do ser. Então a criança precisa pegar sol, nós precisamos de sol para desenvolver a vitamina D, para que ajudar nesse desenvolvimento real da criança. Ensine a criança a viver e aproveitar o presente. Uma vez eu conversando com uma mãe, ela falou umas coisas pra mim que eu achei muito bacana. Ela falava assim, olha, eu posso não ter muito, eu vou levar meu filho num circo lá pobrinho, mas eu curto muito, eu bato palma, eu aproveito demais. Eu mostro pra ele que aquilo é muito bacana, muito importante. Eu valorizo aquele momento. Então que a gente possa valorizar os nossos momentos. A gente não pode ir ao cinema, vamos fazer um cinema em casa, vamos escolher um filme, preparar uma pipoca, viver aquele momento em família. Isso tudo ajuda a criança a relaxar e a gente também. Então, e a passar por esse momento que todos estamos vivendo de dificuldade melhor, com mais tranquilidade. E faz com que a criança cresça emocionalmente, né? Amadureça emocionalmente, possa ir galgando esses outros degraus tão importantes para o desenvolvimento. E para terminar, ansiedade, ela muitas vezes se instala por conta do futuro, do medo do futuro, do que vai ser o futuro. Então, vamos viver o presente, vamos viver o hoje, vamos viver o agora, né? Sem se preocupar tanto com o amanhã. O que vai ser amanhã, ele virá e ele será. Mas que a gente possa trabalhar e a gente possa desenvolver as atividades, desenvolver as crianças de forma a que eles possam crescer e a passar esse período de forma saudável. Pontos altos, pontos baixos, todos vamos ter. Isso faz parte do ser humano, nós não somos seres lineares, né? A gente vive esse vai e vem. Agora, que a gente possa fazer essas curvas mais saudáveis, né? Que é não ir a depressão e a euforia, né? Que ela possa ser mais saudável e a gente possa aprender a respeitar também as emoções e os sentimentos da criança. Bom, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem mandar mais alguma pergunta? Se quiser, pode mandar. Mais alguma coisa? Eu falo aqui em casa sempre, eu dou uma dica, assim. Quando eu começo a perceber que eu tô meio estressada, minha filha tá meio estressada, vamos para a cozinha fazer bolo. Por quê? Porque a gente sai do lugar comum. A gente sai simplesmente da posição mãe e filha. A gente vai para outro lugar. A gente vai para o lugar da parceria. Ela é minha parceira e ela quebra o ovo. Ela já bota as coisas na batedeira, já bota a cadeirinha dela ali já posicionada, botamos os nossos aventais especiais. Então, o que eu faço com isso? Isso areja a relação. Isso areja o dia, isso abre uma outra possibilidade. Aquele dia que vinha numa direção que não estava tão bacana, muda o caminho, muda o formato. Então eu fico de dica, o que pode ser para vocês também? Para essa mãe que eu contei, que eu fiquei muito feliz, está postado aí, até a fala da mãe, tem aí na minha página, eu postei hoje. Ela fala que isso mudou a noite da família, mudou a postura da menina. Então a gente precisa disso, a gente precisa encontrar as nossas formas criativas de solucionar e de passar pelos momentos que a gente precisa passar, tá bom? Então, hoje a gente vai parando por aqui na criança de 6 anos. Amanhã a gente volta às 16 horas para falar sobre a criança de 7 aos 9 anos. Então, tô aqui de volta amanhã, convida as amigas, os amigos, convida 3 pessoas para estar aqui com a gente. E aí a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, ó, um super beijo para vocês, uma boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau.